As pessoas, bom dia. Espero que estejam todos bem. Seguimos aí com mais um dia do nosso desafio de leitura. Hoje é dia 40. Estamos aí em Levítico 6, capítulo de número 6 e número 7. Eu acordo 5 para levar o Fábio na escola. Levar não, né? Acordar ele para ir para a escola. E agora 6 horas por aqui, pra gente poder postar mais um vídeo. E Levítico capítulo 6 e 7 e Mateus capítulo 25, do 1 ao 30. Então, vamos continuar falando aí sobre a questão das ofertas, como que era orientado aí para que as pessoas fizessem as ofertas, e seguimos com Mateus, palavras do mestre para cada um de nós. Então, a gente vai iniciar aqui falando a respeito dos sacrifícios, mais uma vez, do pecado, né? Como que deveria ser feito, como que os sacerdotes orientavam. E vamos começar a falar das ofertas dentro do templo, como que elas eram feitas. Amém? Vamos estar orando então. Senhor Deus soberano, Pai, nós celebramos mais essa manhã, por estarmos aqui, por estarmos com vida. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por termos a sua palavra, termos acesso direto a Ti. É realmente um privilégio. Nós somos gratos por tudo. Orienta-nos mais uma vez e que possamos ter entendimento através das Escrituras. Em nome de Jesus, amém e amém. Então seguimos. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, e negar a seu próximo o que lhe deu um depósito ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão com seu próximo, ou que, tendo achado perdido, o negar em falso juramento, ou fizer alguma outra coisa, de todos em que o homem costuma pecar. Será, pois, que, tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o pedido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por meio, e ainda isso acrescentará a 5ª parte, aquele a quem pertence, lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. Então, tendo alguém aí roubado de alguém, seja com intenção ou não intenção, ou sabendo que está errado, ou fingindo que não sabe, e essa pessoa vier procurar o sacerdote pedindo perdão, ela vai fazer a sua oferta no intuito de pedir perdão a Deus sobre essa situação, mas também ela deverá devolver, restituir aquilo que ela roubou, a oferta que ela pegou, o sinal, o que ela achou, enfim, né? Esse ato desonesto dela vai trazer consequências espirituais. Então, quando a pessoa tem a intenção de pedir perdão, além de pedir perdão, ela tem que restituir a quem ela tirou-lhe algo, né? É o correto a se fazer, né? E aí ele vai continuar dizendo, verso 6: e por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação para a oferta pela culpa. Trá-lo-á ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer
de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. Então, uma vez pedindo perdão, levando a sua oferta, que no caso era um carneiro, diante do sacerdote, né, como das outras vezes, sem mancha, sem mácula. Esse carneiro aí há de ser sacrificado, a pessoa há de cumprir a exigência e também restituir a quem ela cometeu aí uma traição, não somente a pessoa, mas também a Deus, né? Buscando justiça, buscando fazer o que é correto. Agora, 8. Vamos falar sobre procedimentos para ofertas pelo pecado. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite, até pela manhã, e nela se meterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho, os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá nele lenha, nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura de ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Essa questão do fogo, a lenha não se apagar, o fogo arder continuamente sobre o altar, ele representa aí a presença de Deus. Além de você ter ali uma oferta contínua, né, você tinha ali o fogo a se manter aceso. Eu não sei se você já tentou acender uma fogueira, mas depois que você acende, você tem que mantê-la acesa, né? Acender já é difícil, imagina não deixar apagar. Então esse fogo aí também faz menção à misericórdia de Deus, que ela se renova todos os dias, a cada manhã, nos alcança com graça, né? E faz a referência a isso, que ela não deveria se apagar. A misericórdia do Senhor todos os dias está, a presença de Deus todos os dias há de estar conosco. E aí vai falar a respeito do serviço do sacerdote. Essa era uma das referências do que ele deveria fazer, manter o fogo no altar contínuo, né? Além de estar previamente vestido, né? Fala ali, vestirá sua túnica de linho, os calções, a roupa, né? Vestes especiais para aí um momento de oferta, né? Uma prática importante do santuário naquela situação. Aqui a gente vê que esse período aí fala de oferta pelo pecado pacífico, mas justamente para mostrar que a misericórdia permanece, independente das ofertas estarem ocorrendo ou não. Todos os dias ele nos perdoa, né? Por isso eles deviam, né? A gente não mais, mas a presença do Senhor, ela está conosco todos os dias. Nós não temos mais um altar físico para fazer as ofertas, mas nós precisamos manter a adoração constante nos nossos templos, né? E aí fala das roupas que ele tem que vestir, depois ele tem que retirar as cinzas. As cinzas representam o passado, o pecado, né? Foram removidos, foram queimados, e ali a limpeza mostra renovação espiritual. A partir do momento em que eles foram perdoados,
fizeram sua oferta, ali eles estão limpos, receberam perdão de Deus. E aí nós seguimos, né? Essa é a lei da oferta de manjares. Os filhos de Arão oferecerão perante o Senhor diante do altar. Um deles tomará dela um punhado de flor de farinha da oferta de manjares com seu azeite e todo o incenso que está sobre a oferta de manjares. Então o queimará sobre o altar, como porção memorial de aroma agradável ao Senhor. O restante dela comerão Arão, seus filhos, asmos se comerão no lugar santo, pães asmos, né? Em farinha a oferta. No pátio da tenda da congregação os comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção dei-lhes da minha oferta queimada. Assim, santíssima é, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares, estatuto perpétuo. Será para as vossas gerações, dentre as ofertas queimadas do Senhor, tudo o que tocar nelas será santo, santificado, será separado, será puro, né? Então, deixa eu ver. Aqui, mais uma vez, a gente vai falar sobre ofertas, mas vai procurar entender aí dentro da fé judaica. Nessa oferta aí, com o intuito de reconciliar nós com Deus, restaurar a comunhão que foi quebrada. Então, essa oferta é oferecida como o período lá da primeira Páscoa, sem farinha, sem fermento, né? Era uma flor de farinha e bem arrumada ali junto com incenso, né? Ela devia ser preparada ali, cozida, mas ela sem fermento ela não cresceria, né? Ela seria ali queimada para representar para representar aí a ofertas pelo pecado, né? E a pessoa que trazia a oferta deveria oferecer a oferta diante do altar. Essa oferta, o sacerdote ali queimaria uma porção, né? Deve oferecer a gordura da oferta, o azeite ali mencionado, né, sobre essa oferta, mas fala que ele também poderá comer, né? No caso quem? Os filhos de Arão, que eles têm uma parte das ofertas são destinadas para manter a família de Arão sobre aquele lugar. Eles que não possuíam salário, eles eram mantidos pela casa, pelo tabernáculo, pela casa de Deus ali, vamos colocar assim, né? Oferta na consagração sacerdotal. E aí vai dizer: disse mais o Senhor a Moisés: essa é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao sacerdote no dia em que aquele for ungido, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, pela oferta de manjares contínua. Metade dela será oferecida pela manhã e a outra metade à tarde. Então aqui já falando a respeito de quando você tem aí um sacerdote na família, como que é feito com ele, né? Como que é agido com esse sacerdote. Então, esse sacerdote, ele, quando for ungido, ele tem que separar a 10ª parte. Então, já uma menção aí aos dízimos e ofertas, que hoje nós mantemos 10ª parte. Aqui também era a 10ª parte que era entregue. Deixa eu achar aqui onde eu parei.
era entregue, né? Oferta pela vida do sacerdote, né? Também a respeito de relacionamento do sacerdote com Deus, feito aí pela manhã e repetido à tarde. E ele vai continuar: numa assadeira se fará com azeite bem assada, e trarás em pedaços cozidos. Trarás a oferta de manjares de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote que dentre os filhos de Arão for ungido em seu lugar fará o mesmo. Por estatuto perpétuo será de todo queimada ao Senhor. Assim toda oferta de manjares do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Então, espera aí que a gente corrige, né? A oferta de manjares será totalmente queimada. Então, diferentemente do que eu falei, a flor de farinha de manjares, metade será oferecida e metade será comida. Já a oferta de manjares será queimada. Então, duas ofertas diferentes aí. Fala que uma você deve comer e a outra não. Você não, né? O sacerdote. A gente tá só fazendo a leitura aqui. E ainda, aqui são ofertas contínuas que deveriam acontecer dentro do templo. Aí vai falar a respeito da oferta de grãos. Vai dizer: disse mais o Senhor a Moisés: falarão a seus filhos, dizendo: essa é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que oferecer pelo pecado a comerá no lugar santo. Se comerá no pátio, na tenda da congregação. Tudo o que tocar a carne da oferta será santo. Se aspergirá alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo sobre que caiu ao lugar santo, e o vaso de barro em que foi cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de bronze, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para fazer expiação pelo santuário, no fogo será queimada. Então aí um sacrifício que devia ser feito continuamente para perdão de pecados, né? Aí fala como essa oferta devia ser preparada, né? Oferta ao Senhor, oferta perpétua perante os filhos de Israel, e fala que o sacerdote teria uma porção a ser consumida, mas não a porção que representaria os pecados. Toda porção que representa o pecado, aonde houvesse feito, esse vaso deveria ser quebrado, ou então, se um vaso de bronze, deveria ser lavado, né? A importância aí de estar com oferta diante de Deus, mas também a importância de estar limpo diante dele, né? Seja ali com as ofertas contínuas, seja ele com a lavagem dos itens, os utensílios do sacerdote. E aí faz menção a nós sermos realmente honestos diante de Deus, né? Evitando traição, evitando engano, ter um arrependimento genuíno, estar diante de Deus com o coração voltado ao perdão. É sobre isso o capítulo de número 6. Perdoar, se santificar, ser grato diante do Senhor, é sobre isso, né? Perpetuamente essas ofertas deviam ser feitas pela culpa, a oferta de grãos, né? Continuamente naquele altar. Era o serviço do sacerdote manter ali as ofertas no altar, mostrando aí perdão, arrependimento, gratidão, louvores, comunhão e presença de Deus.
beleza? Verso de número 7, capítulo de número 7, melhor dizendo. Agora a gente segue com ainda ofertas pela culpa. Ofertas pela culpa para trazer o quê? Paz ao seu propósito, né? No lugar onde imolam o holocausto, imolarão ofertas pela culpa, e o seu sangue se aspergirá sobre o altar em redor. Dela se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas. Também ambos os rins e a gordura que neles há, junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, como os rins, se tirará. O sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. É oferta pela culpa. Todo varão entre os sacerdotes a comerá. No lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma única lei haverá para elas, será do sacerdote que com ela fizer expiação. O sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá o couro do holocausto que oferece, como também toda oferta de manjares que se cozer no forno, com tudo que se preparar na frigideira e na assadeira, será do sacerdote que a oferece. Aí faz menção a que eu falei, né? Parte da oferta, ela poderia ser separada para o sacerdócio, com os sacerdotes, com o intuito de os mantê-los, o intuito de deles terem o que comer, né? Aí são ofertas de procurando paz, né? Buscando ter paz com Deus, paz com o Senhor Todo-Poderoso, comunhão, coisas ali oferecidas diante dele. Fala a respeito de um animal e fala a respeito de uma oferta de farinha, né? E essas aí poderiam ser comidas, porque são ofertas de paz. Ofertas de pecado nunca deveriam ser consumidas, mas ofertas de paz, de agradecimento, de gratidão, buscando a presença de Deus, elas sim poderiam ser comidas pelo sacerdote, né? Por quê? Porque eram ofertas que, como eu falei, elas buscavam agradecer a Deus por suas bênçãos e celebrar a comunhão com Ele. Então, aí sim daria para ser comida. O sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá o couro do holocausto que oferece. O verso 8 então fala que, além deles poderem se alimentar, o couro do animal a qual foi sacrificado para ofertas de paz, ele poderia pertencer ao sacerdote, poderia auxiliar em alguma coisa na casa, para cobrir uma cama, uma tenda, para fazer uma vestimenta. Toda essa partilha aí, ela poderia ser feita entre os sacerdotes que oferecesse, ajudasse aí a pessoa a oferecer essa oferta pacífica. E aí continua, como também toda oferta de manjares que se cozer no forno, contudo, que se preparares na frigideira e na assadeira, será do sacerdote. Toda oferta de manjares assada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, tanto de um como de outro. Como eu falei, né? Todos eles teriam direito a essa oferta aí de coração generoso diante de Deus. Agora, compartilhamento da carne de ofertas de paz. Vai dizer assim: essa é a lei hoje eu tô cansada. Essa é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças,
com oferta de ação de graças, trará bolos asmos, assados com azeite, obreiras asmas untadas com azeite e bolos de flor de farinha, bem amassados em azeite. Com os bolos trará sua oferta, pão levedado, com o sacrifício de sua oferta pacífica, por grãos, não é isso não. Com os bolos trará por sua oferta, pão levedado, com o sacrifício de sua oferta pacífica, por ação de graças. E de toda oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote, que aspergirá o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto de oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício, se comerá o que dele ficar. Também se comerá no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado. Então aqui também faz uma reflexão aí a Jesus. Ao terceiro dia, somente deve se alimentar até o terceiro dia dessa oferta. Passado isso, essa oferta, ela deveria ser queimada, findada, né? Essas ofertas aí, mais uma vez, trazem comunhão, unidade, trazem fé, são ofertas de paz do seu ofertante, né? Simbolizando comunhão, adoração, a cada um deles, trazendo fé, gratidão diante do povo, e alguma dessas porções poderiam pertencer ao sacerdote dessas ofertas, sendo elas carne, sendo elas pães asmos, sendo elas bolos de farinha, enfim, elas poderiam pertencer também aos sacerdotes, né? Continuando. Porém, se da carne do sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será atribuído o sacrifício. Coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. Então, no terceiro dia, nada poderia ser consumido dessa oferta. Beleza? 19 vai dizer: a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, será queimada. Qualquer que estiver limpo comerá a carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa, tendo sobre si imundícia, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do seu povo. Então, ainda enfatiza: vocês têm que estar limpos, vocês têm que estar purificados, tem que fazer primeiro a oferta pelo pecado, para depois vocês poderem consumir para si as ofertas de paz. Se porventura vocês vierem consumir a oferta de paz estando em pecado, vocês se tornarão imundos e terão que ser destituídos do povo, eliminados do arraial. E aí, proibições a respeito de alimentos e sua relevância. Fala também que não deve tocar em nenhum réptil, em menção aí a serpente, né? Fala que esse animal é imundo, né? E se você tocar nele, você deverá fazer uma oferta, um sacrifício pacífico ao Senhor. Fazendo isso, não deverá comer dessa oferta, né? Essa oferta é pelo pecado. Sempre for oferta de pecado, não se faça uso. Proibições de alimentos, né? 22. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: não comereis gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre
por si mesmo e a do dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma a comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do seu povo. Então, ofertas contendo animais, carneiros, bois, cabras, eles não deveriam se alimentar da gordura desses animais, porque elas eram imundas, consideradas imundas diante deles. E fala mais, Não comereis sangue em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo. Então também não poderia acontecer consumo de carnes sangrentas, tudo bem passado, tudo bem ido ao fogo, com a intenção de representar a impureza, sem gordura também, para representar também pureza. O texto aqui fala, mais o que? Deixa eu ver. Sangue, Não pode se comer sangue. O sangue era considerado a vida do animal. E derramar o sangue era um ato que simbolizava a separação da vida da criatura da vida do adorador. Era uma lembrança constante da santidade da vida e da importância de se reconhecer que toda a vida pertence a Deus. E isso também aponta para o futuro. Para quê? Para Jesus Cristo, que se rendeu por nós. Então, e essa questão do sangue aqui aponta para Cristo. O sangue dele nos purifica de todo pecado. Então, o sangue dos animais não deveriam ser consumidos. Então, chouriço, então, não poderia ser feito, que é algo que é feito. Eu nem sei, eu nunca comi isso. Mas eles falam que eles usam as paredes do intestino, retiram as imundícias, vou colocar assim, da pelinha do intestino, e eles preenchem com sangue e fritam. Então, esse alimento aí não poderia ser consumido, não. Esse alimento aí não atende às restrições, é considerado imundo. Quem comer teria que ser apartado do tabernáculo, do arraial. Tabernáculo é outra coisa. Disse mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará sua oferta ao Senhor, o seu sacrifício pacífico. Trará com suas próprias mãos as ofertas queimadas ao Senhor, a gordura pelo peito, com o peito trará, para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e dos seus filhos. Também a coxa direita dareis aos sacerdotes por oferta dos vossos sacrifícios pacíficos. Então, não deveria comer a gordura, não deveria comer o sangue. Algumas partes eram destinadas sim ao filho de Arão, assim como nós vemos o peito, mas deveria fazer constantemente, não eram para temer, que uma vez que diante lá do Monte Sinai eles temeram a voz do Senhor, nessa condição aqui, oferecendo a oferta, não era para temer. E fala que o peito desse animal, ele poderia pertencer aos filhos de Arão, no intuito de alimentá-los, Aqueles dos filhos de Arão que oferecerem o sangue do sacrifício pacífico e a gordura que terá a coxa direita por sua porção, porque o peito movido e a coxa da oferta tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por direito perpétuo dos filhos de Israel. Essa porção de Arão, a porção de seus filhos, as ofertas queimadas ao Senhor, no dia em que apresentou pelos oficiarens como sacerdotes ao Senhor. Então,
Essas ofertas aí, como eu já falei, né, parte delas sendo ofertas de paz, sendo ofertas de adoração, elas poderiam ser tiradas para a alimentação dos seus discípulos, né? Vossas outras gerações seguiriam diante deles, de outros sacerdotes, de outros homens diante da congregação, né? E ali eles deveriam oferecer a Deus em celebração, em comunhão, em parte da herança em que eles teriam com Deus. Assim como nós somos co-herdeiros com Cristo, ali o levita, aquele que era responsável pelo templo em todo, né, ele também teria parte com Deus. Amém? Até aí. Vamos agora para Mateus. Já aqui em Mateus, capítulo de número 25, vai falar a respeito das 10 virgens, parábola das 10 virgens. Vai dizer assim: então, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 eram prudentes. Então, 10 virgens, 5 eram loucas, eram imprudentes, e 5 eram sensatas, eram prudentes, né? Usa esse simbolismo aí para nos falar sobre vida espiritual. E por que o casamento, né? Então, o casamento tem essa importância, a chegada do noivo, né? O noivo aqui representa Jesus e fala que elas carregavam lâmpadas para poder iluminar aí o caminho do noivo até a chegada da festa, onde ela ia acontecer. Então, não é somente a lâmpada vazia, a lâmpada ela carrega algo, ela carregava um produto, ela carregava um azeite, né? O verso 4, no entanto, as prudentes, além de lâmpadas, levaram vasilhas. Então, as prudentes levaram lâmpadas e azeite, e as insensatas, apenas as lâmpadas sem óleo extra, as suas lamparinas. Então, visto que eles não tinham luz nas casas, era utilizado lâmpadas, né, lampiões, para que eles pudessem iluminar o caminho. E usando durante um longo período, né, chega uma hora que essa lâmpada, que esse azeite, ele acaba. O azeite aqui é a fé, né, e a busca espiritual, representa isso. Então, algumas estavam preparadas para uma longa espera e as outras não. Elas esperavam que ele chegasse logo. Então, ela não estava precavida para que esse noivo demorasse. E aí, fala do noivo, né? E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque a nossa lâmpada estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ides antes aos que vendem e comprai-o. Então, aqui fala do azeite, né? Preparado aí por essas vistes, o óleo aí, que deveria ser comprado, né? Fala que elas, além de terem o azeite, teriam que ter o óleo, estando preparada para um momento aí de demora do noivo. O noivo aí fala de Cristo, fala sobre o retorno de Cristo. Nós devemos estar prontos, devemos estar vigilantes,
porque a gente não sabe o momento, sabe que, como nós lemos da outra vez, ele vem como um ladrão, não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas precisamos estar preparados. E aí fala, mas as prudentes responderam não, para que não nos falte. E saindo elas para comprar, chegou o noivo e as estavam apercebidas. Entraram com ele, com as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, fala que a porta se fechou. O tempo aí em que o noivo estaria esperando pela noiva, né, se consertar, ele havia passado. Aqui fala de vida espiritual, como nós falamos, né? Ele vem de surpresa, ele vem sim, mas nós devemos estar preparados com o nosso azeite, né? Com a nossa fé constante, com a nossa vida de oração constante. Não sermos imprudentes ou loucas, mas sim sensatas, preparadas com a nossa vida espiritual diante de Deus. Agora, no verso 14, vai falar sobre a parábola dos talentos. Vai dizer: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que oferecera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Fala a respeito dos dons que nós recebemos de Deus aqui. Ele nos entrega dons com responsabilidade. Ele espera que nós venhamos administrar esses dons. Cada dom que nos foi dado, eles têm um propósito divino com as nossas vidas. E assim, os dons são chamados de talento. Os talentos. Cada um recebeu um. Se você tem um dom, você tem que procurar desenvolvê-lo, Fala que o que tinha 5 ganhou mais 5, o que tinha 2 ganhou mais 2. Porém, havia um dos seus servos que teve medo, teve receio. Cada um deles resolveu dobrar esse dom, trabalhar. Mas um resolveu enterrar esse dom. Por quê? Porque teve medo, teve falta de confiança, teve uma mente fechada. E aí, ele, quando o seu senhor chega, fala que ele não tinha ali o que apresentar, apenas o seu talento enterrado. E aí a parábola vai continuar dizendo que esse senhor, ele volta, e a reação que ele vai ter com seus servos. Fala ali, então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera
um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo e que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhastes, receoso escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, o que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberias com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então fala aqui da gente ter fidelidade com as coisas que o Senhor nos entrega, né? Seja eles ministérios que Ele quer que nós desenvolvamos, nós aumentemos, né, as vidas dentro da casa do Senhor. Devemos cumprir seu ID, devemos propagar aí o Evangelho a todo mundo, a toda criatura, como foi falado. Mas fala aí que esse terceiro servo não teve essa visão aí e achou mais fácil, mais cômodo ficar com aquele talento enterrado, nem tentar desenvolver, nem fazer nada com ele. O medo era tanto que ele tinha do Senhor que ele achou mais fácil confiar os seus recursos aí à terra. E aí o Senhor fala, né, que seria melhor que ele tivesse confiado ao banco do que deixado na mão daquele servo, porque o banco ele teria certeza que ele teria investido. O banco aqui é o reino do Senhor, nossos recursos que são inseridos no reino de Deus, eles vêm aí a ser utilizados para abençoar tanto a casa do Senhor quanto a outras pessoas, né? Então, se você não sabe o que fazer, invista no reino. Faça aí seu recurso. Se você não tem talento, você tem recurso somente, investe ele no reino, beneficia o reino, porque aí você vai ver o seu recurso crescer. Mas se Deus te confiou algo e você simplesmente abandona, simplesmente acha que não tem capacidade de fazer, aí o Senhor fala que nós somos aí como essas virgens loucas, nécias, né? Não sabendo administrar, não sabendo multiplicar, não sabendo investir os nossos talentos. Devemos sempre contribuir para o avanço do reino, seja com as nossas vidas, com os nossos dons, seja com as nossas ofertas. Devemos contribuir com o desenvolvimento do reino. Amém? E é isso hoje. Levítico 4 e 5 e Mateus 25, Levítico 6 e 7 e Mateus 25, do 1 ao 30. Amém? Vamos então orar agradecendo por esse momento. Senhor, muito obrigado mais uma vez pelos teus ensinamentos. É necessário sim sempre pedir perdão a Ti, sempre nos oferecer como oferta viva, em amor, a Tua palavra. É necessário sim pedir perdão pelos nossos pecados e agradecer por tudo que o Senhor tem feito conosco, assim como o Senhor nos ensinou hoje a respeito das ofertas. Mas também devemos estar atentos ao seu retorno. O Senhor virá, é fato. Nós sabemos disso, nós declaramos: Maranata, ora vem Senhor Jesus, ansiamos por sua volta. Mas o que temos feito enquanto aguardamos? É importante estarmos atentos aos nossos dons, à nossa vida de devoção a Ti, manifestar mesmo a sua glória através de nós, mas também contribuir realmente nos entregando a esse reino, a esse momento contigo, a esse momento na Tua casa, na Tua obra, na vida diante de Ti. Nossa vida é um sacrifício vivo e devemos estar ligados nisso, em estar sempre cooperando para que o Seu reino
venha crescer. Amém? Amém. Então é isso. Aguardo você aí até a próxima.